E aí, povo historiador, tudo bem com vocês? Bom, está começando mais um vídeo aqui para o canal e hoje iremos falar sobre o Brasil colonial. E é interessante como as pessoas acabam dando mais foco na história de outros povos e civilizações e acabam esquecendo de estudar a própria. Então, sem mais enrolações, vamos pro vídeo. Bom, como esse é o primeiro vídeo, vou apresentar uma pequena introdução antes de adentrar realmente no assunto. Irá ter outros vídeos também contendo a continuação, beleza? O Brasil colonial começou em 1500 e durou até o ano de 1822, onde aconteceu a independência do Brasil sobre os domínios de Portugal. Dentro do contexto desse período, podemos separá-lo em três partes. O período pré-colonial, que vai de 1500 até 1530. Também temos o período colonial, que vai de 1530 até 1815. E logo depois, o Brasil foi elevado para o Reino Unido, uma parte de Portugal, que durou apenas 7 anos. Um dos assuntos abordados muito sobre o Brasil colonial é sobre os indígenas da região. No período antes de 1500, fica um pouco complicado de entendermos como eram esses povos, pois a visão do mundo para eles era bem diferente que nos dias de hoje. Para eles, não tinha tanto envolvimento histórico, mas sim místico das coisas, dificultando assim o entendimento sobre eles e o que acontecia na época. Por isso, nesse vídeo não terá sobre eles, mas se vocês quiserem, poderei trazer a respeito deles em outra playlist, os indígenas brasileiros. Ah, lembrando, geralmente em prova é sempre separado conteúdos distintos sobre esse período. Nesses vídeos, cada subtópicos estarão presentes, mas de uma forma unida, então prestem bem atenção no vídeo. Então, vamos logo para o começo. O que aconteceu de tão importante em 1500? Em 1500, os portugueses vieram para o Brasil, com as expedições de Cabral, onde ele afirmava que estava a caminho das Índias, mas algo aconteceu que fez com que ele desviasse caminho, meio suspeito, e acabou descobrindo uma terra nova. Ele, na verdade, quando veio no Brasil, não achou absolutamente nada que chamasse sua atenção, só madeira, gente pelada e mais árvores. Então ficou 8 dias aqui e se mandou para as Índias. Após isso, Portugal ficou de olho no Brasil, querendo saber o que tinha por aqui. Eles olhavam e prestavam atenção só na mata, não tinha outra coisa? Eles não podiam cruzar a floresta, até porque tinha muito índio por lá, mano. E iam acabar sendo mortos. Então tiveram a jogada de trocas de mercadorias, as chamadas bugigangas. Em troca de madeira, os índios recebiam materiais que eles nem sequer tinham conhecimento de sua existência. Esse processo de trocas, sem ser por dinheiro, ficou apelidado de escambo. E faziam essas trocas através das feitorias, que eram galpões enormes nas praias, onde os índios colocavam as madeiras para serem levadas a Portugal. Durante 30 anos, ficou por essa. Após isso, os índios já começaram a não querer mais fazer esse tipo de coisa. Então Portugal decide obrigar os índios a fazerem esse serviço, começando assim o trabalho forçado dos povos indígenas. Além da madeira, vários animais foram exportados para Portugal, em especial o papagaio, onde aqui foi apelidado de Terra dos Papagaios na época. Desde o início, Portugal tinha medo de perder o Brasil, cara. E em 1530, o Brasil começa de fato a ser povoado. Daí vem o termo Brasil colonial. O rei de Portugal começa a ter uma visão diferente do que seria feito no Brasil. Na época, o que dava dinheiro era o açúcar. E aqui no Brasil era muito bom produzir açúcar, velho. E em 1532, Martins Afonso de Souza funda a primeira vila no Brasil, chamada de São Vicente, e leva alguns degredados e alguns outros para ajudarem na produção do açúcar, a mando do rei, é claro. Com isso, em 1534, Dom João III divide as terras em 15 capitanias, e nessas 15 existiriam 12 donatários. Esses não seriam realmente donos dessas terras, mas mandariam nelas e tinham que produzir riqueza para Portugal, chamadas capitanias, que apenas 2 conseguiram se estruturar, a de Pernambuco e a de São Vicente. As outras acabaram não dando certo, pois não tinham uma forma de governo estruturada. Eles não podiam chegar em alguém e pedir ajuda, pois para isso deveriam ir de barco, cara, e demorava praticamente 6 meses para chegar lá. Os índios já não estavam aceitando serem usados para trabalhar. Além disso, os donatários que vinham para cá eram aqueles que não tinham tanto poder, não tinham tanto dinheiro.
e não conseguiam erguer suas capitanias. Precisavam de um órgão político central ali na época. Essa ideia só ia surgir em 1549, onde o rei constrói o primeiro prédio do governo geral, onde Tomé de Souza seria o líder de todas as capitanias, e esse prédio foi construído em Salvador, Bahia, que virou a primeira capital do Brasil. Em relação à economia brasileira, sempre foi baseada principalmente em comida e coisas feitas no campo, os latifúndios. Enormes plantações que na época eram monocultura, ou seja, plantava um tipo de produto, a cana, é claro. Claro que existiam as drogas do sertão, a pecuária e várias outras coisas, mas nessa parte é sobre a cana-de-açúcar. E essa produção era feita para o exterior, ou seja, a maior parte não ficava aqui no país, mas ia para fora, principalmente para Portugal, é claro. E era gerado por meio de trabalho escravo. Os 4 itens juntos ficaram conhecidos como plantagem. Em relação à escravidão no Brasil, quem acabou sentindo isso foram os africanos escravizados, trazidos de seus próprios continentes para trabalharem no Brasil. O motivo disso é que os índios eram protegidos pela igreja naquela época, alegando que eles não tinham conhecimento de Jesus, e por isso eles mantinham cuidados com os índios, para que eles aderissem à religião cristã. E eles eram convertidos pelos jesuítas, que tinham a missão de catequizar esses povos. Então os colonos não podiam escravizá-los. E o que aconteceu? Os navios que compravam os escravos na África tinham controle total do rei. Com isso, eles lucravam mais ainda. E é por isso que foi incentivada a escravidão dos negros dali, pois eram o que tinha mais controle, pois na África eram dominados pelos europeus. Mas não era todo negro que era escravo, não. Existiam uns que eles mesmos tinham escravos, nos chamados quilombos, que eram vilinhas que lá tinha meio que um refúgio dos engenhos. Não é que lá era bom não, mas era melhor, né? Haviam sim revoltas negras, e se não desse para se revoltarem, eles se matavam, pois a morte era melhor do que aquilo tudo. Tá, por que tem tanta desigualdade hoje na sociedade brasileira? Por que tem mais pobre do que rico? Com as grandes fazendas de açúcar, foi onde foi criada a nossa sociedade, onde depois ficaria conhecido como os engenhos. E desse assunto iremos falar mais no próximo vídeo. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado da primeira parte do vídeo. Se gostou, deixa o seu like, favorite o vídeo, não se esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito e compartilhar esse vídeo para seus amigos, beleza? Então é isso, valeu, falou e fui!